Eu preciso que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Mas aqui na tela eu quero que coloque João 8. Você aí já vai achando segundo Reis 4, a partir do verso 8. Mas aqui na tela eu quero usar um texto por base antes de entrar nesse texto. João capítulo 8, verso de número 1. Isso. Você vai achando aí, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, verso 8, e depois, por favor, tá, Rick? Coloca. Bom, vamos lá. Olha para a tela. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Todo o povo ia ter com ele, assentando, os ensinava. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Feche os seus olhos. Senhor, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, sim ou não? Se tem uma coisa que todos os cristãos precisam entender, é que a oração precisa fazer parte de sua vida. O cristão, ele precisa da oração, porque o Deus que nós servimos pede de nós relacionamento. E o relacionamento é mantido através do diálogo, da conversa, da proximidade. Mas a pergunta é: que tipo de relacionamento eu estou mantendo com Deus? Eu botei esse texto aqui, antes de entrar no texto, né? Vou terminar no horário, tenho 19 minutinhos, mas vai dar. Eu quero te mostrar, volta ao verso 1, por favor. Acompanhe comigo, só para você entender isso e ficar mais fácil de aplicar. João 8:1. Volta para o 1, por favor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, verso 2. De madrugada voltou para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e ele, assentando, os ensinava. Preste atenção, que eu quero te mostrar o mesmo tempo sendo usado de duas formas diferentes. O verso 1 diz que Jesus vai para o Monte das Oliveiras, naquela noite, orar. Pela manhã, né? De madrugada, mas já amanhecendo, ele vai para o templo, né? Ele está no Monte das Oliveiras. Sabe aquela foto que você vê do Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, certo? Normalmente as fotos que mostram aquela cúpula está sendo tirada do Monte das Oliveiras. É como se eu tivesse aqui tirando uma foto aproximadamente de algo que está na Ciferal. É mais ou menos, Monte das Oliveiras aqui, certo? O templo na Ciferal. Bom, Jesus está passando a noite ali, e agora, ao amanhecer, ele vai para o templo.
A questão é que o tempo que Jesus usa para estar ali é usado por todos, não necessariamente fazendo as mesmas coisas. No mesmo tempo em que Jesus está ali, uma mulher está cometendo adultério. Tá certo? Tem gente trabalhando, tem gente dormindo, tem gente orando como Jesus, e tem gente adulterando. Tudo no mesmo tempo. Nós estamos aqui agora, o tempo está sendo o mesmo para todos. Alguns estão prestando atenção, outros não, alguns estão com o celular, outros, certo? Ou seja, o tempo é para todos. Mas o que se faz com ele pode demonstrar o que teremos que fazer com nossas orações. É isso que eu quero alertar você hoje. Quando amanhece, amanhece para ela e para Jesus. E agora, ao amanhecer, ela precisa de uma ajuda que Jesus não precisa. Ela está exposta a uma vergonha que Jesus não está. Mas qual é a diferença entre ela e Jesus? É o que ela resolveu fazer. Eu vou ter que orar sempre, mas me ajude aí. Será que eu preciso orar como todo mundo ora? Será que algumas pessoas não precisam usar o tempo de sua oração, estabelecendo uma conexão com Deus, para corrigir coisas? E naquele mesmo período, alguém pode estar orando de uma forma muito mais suave, muito mais leve, porque tomou decisões diferentes. Nós vamos orar sempre, mas a pergunta é: eu estou sempre apresentando a Deus as minhas dificuldades, os meus problemas, ou será que eu já aprendi a viver de uma forma onde os meus problemas foram minimizados pela minha obediência e pela colocação das instruções do Evangelho na minha vida? Eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso. Parar de orar nunca. Orai sem cessar. Mas que tipo de oração tem sido a minha? Ela é sempre de propósito corretivo? Ela sempre está conduzindo para Deus problemas? Eu sempre estou buscando os milagres? Então preste atenção, que se todas as vezes que alguém liga para mim ou busca conversar comigo, seu propósito é me pedir as coisas, este não é um relacionamento dos melhores e mais prazerosos. É muito legal quando você tem alguém que quer conversar com você, que quer bater um papo com você, não para te pedir alguma coisa, mas pela satisfação da sua presença, pelo prazer de sua amizade. Talvez por isso, muitos cultos têm recebido críticas severas na internet, por estar sempre estabelecido sobre este ambiente, onde as pessoas são clientes que passam a semana inteira cometendo erros e que vêm para a igreja para que Deus estenda a sua misericórdia e conserte todos os erros que elas fizeram na parte financeira, com sua saúde, com seu casamento, com seus filhos. Então eu quero te mostrar hoje, neste culto de família, já vou ler um texto falando de família, para que você avalie qual é a pauta, tá bom? Qual é a pauta de sua conversa com Deus? Quando casais me dizem, eu pergunto para os casais, e aí, cara, como é que está a comunicação? Não, a gente conversa pra caramba. Não, eu não estou perguntando o tempo de conversa. A minha pergunta é a pauta da conversa. Tem casais que conversam muito, porque precisamos pagar, porque precisamos fazer, porque os meninos estão isso. A pergunta seria, quando é que a conversa envolve vocês dois?
Quando a conversa fala de vocês, de como está nossa amizade, nossa intimidade, a pauta, ela é muito importante. Então, quando nós vamos falar em oração, é importante entendermos com que pauta nós temos orado. E isso talvez possa definir nosso relacionamento com Deus. Se você só leva para Deus problemas, eu entendo isso perfeitamente, mas a pergunta é: sua vida não anda bem e seu relacionamento com Deus também não. Quando você continua orando sem cessar, mas não por ter uma necessidade de apresentar problemas, mas sim pelo prazer de sentir e ter a presença de Deus na sua vida, isso significa que sua vida está boa e seu relacionamento com Deus também. Como adquirir isso? Talvez seja a grande pergunta. Talvez nós consigamos, em meio ao deserto, descobrir essa fonte. Então vale a pena olhar numa família, que eu só quero fazer uma introdução e depois vocês leiam em casa. Mas agora sim, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. Coloca na tela. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós, repita, sempre por nós. Isso. É santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-nos, nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo Eliseu para ali, retirou-se para o seu quarto e se deitou. Olhe para mim. Vamos dar uma olhada nessa família. Ok? Marido e mulher. São só os dois. E a formação simples, básica, de um novo núcleo familiar. Uma nova família se forma quando alguém oriundo de um lar se une a outro, e agora eles formam um novo núcleo familiar. Uma nova família está nascendo. Tá certo? Eles estão caminhando juntos, situação econômica boa deste casal, são parceiros, ok? Costumam construir as coisas juntos, uma boa esposa e um bom marido. Se você for olhar este relacionamento de perto, você vai descobrir algumas coisas bem legais sobre ele. Olhamos uma mulher dinâmica, que é capaz de convidar um homem na rua para ir à sua casa. Mas olhamos uma mulher submissa, que antes de tomar decisão, consulta seu marido. Nós vemos uma parceria, quase uma sociedade, uma cumplicidade. Um casal bem alinhadinho, tá certo? E o texto diz que essa mulher rica, que morava em Sunem, ela começou a ver num homem que passa próximo à casa dela a possibilidade dele ser um homem de Deus. Ela está avaliando, é isso. Ela avalia. E ela então, ao observar Eliseu, ela viu em Eliseu características, postura, posicionamento, que dava a ele a condição de ir até a casa dela para uma análise um pouco mais minuciosa. Ok? Se você conhece um pouquinho da cultura judaica, você sabe, certo, como eles olham para quem frequenta a sua casa.
Ok? Quando você vê, por exemplo, uma passagem bíblica onde alguém chega numa casa e pede água e alguém dá leite, é porque essa pessoa, na cultura, está recebendo algo para beber que indica que ela não é bem-vinda na casa. Certo? Eles são extremamente seletivos. Se forem fazer negócios, não gostam de ser vistos sentado à mesa com qualquer um. Principalmente os mais ortodoxos, eles têm uma visão: se eu me sento na mesa com você, Lucas, eu estou validando você. Se eu permito que você faça parte de minha intimidade, eu valido você. Então ela observa ele de longe, e ao observar de longe, ela acredita que ele pode frequentar sua casa. Ela então leva Eliseu para sua casa, apenas para um lanche, apenas para uma comida, algo muito pontual, tá certo? É um momento que ela vai avaliar se ele não é apenas uma impressão, se ele não é apenas uma visão à distância, ou se ele tem qualidades que dará a ele o passaporte para frequentar a casa dele, ou a casa dela. Automaticamente, Eliseu vai fazer a mesma coisa. Um dos homens mais seletivos do Velho Testamento, ele é. Se ele vai à casa daquela mulher e ela não se veste direito, não se comporta direito, não age direito, se ela o convidasse de novo, ele iria? Não. Se ele vai à casa dela e não sabe se comportar, e come demais, e é mal educado, você acha que ela o chamaria de novo? O que eles estão fazendo é estabelecendo um ambiente de proximidade, onde os critérios deles é que vão prevalecer e vão determinar se o outro entra ou não. Que critérios você usa para se sentar à mesa com pessoas? Que critério você usa para fazer negócios? Que critérios um menino tem que ter para ser amigo de seu filho? Que critérios uma mulher precisa cumprir para fazer parte da amizade com sua esposa? Pare e pense. Quanto mais fortes forem nossos critérios, melhor serão nossas orações. Quanto mais assertivos formos em nosso posicionamento, nossas orações praticamente não trarão petições a nosso respeito. Eu fico imaginando quantas orações Jesus fazia pedindo coisas para si, da maneira cuja qual ele se comportava e vivia. Quando está orando por Lázaro, ele diz: eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. A grande questão da vida é essa. Não é o quanto você ora, é a pauta. Porque se a vida estiver bagunçada, a pauta também vai estar bem bagunçada. Essa mulher agora tem critérios, ela leva Eliseu. E ali ela avalia Eliseu. Ela chama seu marido e diz: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Só com uma visita ela descobriu que ele era santo? Sim ou não? Claro que não. Eliseu entrou para comer e dali, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Ali ela começa a observá-lo. Isso. Você quer parar de ter problema com amigos? É isso? Sério? Você está com muitos problemas com seus amigos? Você está com problema com seus familiares? É sério isso? Por que é que você tem problema com seus familiares? Por que é que você tem problema com seus amigos?
Por que você tem problema na igreja com pessoas? É simples. Você não estabelece limites. Você não estabelece fronteiras. Você não determina até onde as pessoas vão. Você tem medo de colocar as pessoas no seu lugar. É isso? Você está com problema com seu cônjuge? Talvez hoje seja difícil reposicioná-lo, porque você deixou ele ganhar tanto território. Ah, pastor, mas eu tenho medo de perder o relacionamento. Então adapte-se. É isso? Eu prefiro me adaptar à sua ausência do que me adaptar ao seu desrespeito. A gente precisa definir o que é que nós estamos querendo. E não estou falando de amor ao próximo, não. Eu estou falando de equilíbrio, de determinação. Nós precisamos, melhorar nosso relacionamento. É isso. Ele entrou diversas vezes, e diversas vezes, ao observá-lo, ela descobre que ele é um santo homem de Deus. Aí você vem para a igreja, frequenta 2 cultos, nem conhece a pessoa do lado e conta seu segredo para ela. Aí você é um novo convertido, alguém corta do teu lado, te pede dinheiro emprestado e você empresta sem saber. Aí não te paga e cai na conta do pastor. Ovelha do pastor Cláudio, ovelha do pastor Cláudio, do pastor. Porque eu aprendi uma coisa, igreja é assim, Lucas, se tudo dá certo é porque Deus é bom. Se tem problema na igreja é o pastor, que não é nada. Se o troço dá certo eu não recebo os louros, certo? Mas se dá errado, pancada no pastor. Olha, eu vou passar uns 10 minutinhos igual eu passei para o outro, tá certo? E se você tiver que ir embora também não tem problema não. Vá na bênção do Senhor. É porque tem uns pastores que dizem, se você sair antes do culto acabar, você perde a bênção. Isso aqui é culto, não é feitiçaria, tá certo? Você vai abençoado. Eu só queria que você cedesse um espaço, um pouquinho aqui, até porque eu avancei o dos outros, tá certo? O primeiro culto para conversar com você. Então, escute só, o que está havendo é um ambiente de seleção. Ela olhou e falou para o marido, veja que este que passa sempre por nós. Olha que o cara está na parada, ele não está falando porque a mulher dele é meio proativa, certo? Mas ela está falando, ó, amor, ele passa por nós, tá, amor? Você não fala não, né? Porque tem homem que não fala, às vezes o cara é autoridade, mas ele é mudinho. O cara até é macho pra caramba, macho, mas é um macho calado. E ela é uma fêmea falante. Entendeu? Porque tem gente que acha que porque o cara não fala, ele não é macho. Às vezes você vê tudo acontecendo, a mulher faz, mas tudo vai lá. E aí, amor? Posso fazer? É um cara econômico, tem uns caras econômicos. Esse dia a mulher falou comigo assim, pastor, eu tenho 20 anos de casada, ele só falou que me ama uma vez. Aí eu falei, pô, cara, sério? Ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quando eu casei com ela, eu falei, eu te amo. Avisa a ela que o dia que eu mudar de ideia, eu aviso. Mas eu não vou ficar falando toda hora, eu te amo, eu te amo. Eu não fui. Eu falei, nossa, que homem romântico. Então, caladinho. Ela foi lá e falou com ele, veja que este que passa sempre por nós. Façamos, ponhamos, para quando ele vier à nossa casa. Preste atenção, essa mulher e o marido, afinadinho, certo? E aí Eliseu, crente é igual pombo, não dá comida, que ele vai e leva os outros com ele. Pode olhar, não estou falando não, louco, estou brincando porque é ele. Tá certo? Não, mas nós somos assim, nós gostamos de comer junto, nós somos discípulos de Jesus, sim ou não? Então Jesus, você pode ver, Jesus fazia milagre de multiplicação dos pães, mas no final ele fazia igual o crente. Vão levar? Mas não era assim. Nós estamos seguindo a risca. Então preste atenção, o que houve foi uma afinidade entre eles, depois de uma boa avaliar. É isso que nós temos que entender, gente. Nós estamos levando a nossa vida, sabe, de qualquer jeito.
Aí toda hora é um problema com a sogra, é um problema com isso, é um problema com aquilo, é um problema com o outro, tem um irmão na igreja que tem um problema, e tem um problema com isso, tem um problema com aquilo, cheio de problema. Aí sabe o que as pessoas fazem? Cria bicho. Troca a pessoa por bicho. E bota nome de pessoa em bicho, eu já falei isso aqui. Pode ver, a pessoa não quer ninguém, mas pega um gato e bota Roberto. Se não gosta de gente, e outra coisa você tem que aprender, eu vou falar isso aqui mesmo. Esse dia tinha uma mulher aqui na igreja, aqui, que estava depressiva porque a cachorra morreu. Não queria comer, não queria tomar banho, o casamento estava até acabando, porque uma cachorra morreu. Pastor, o senhor é insensível, não sou insensível nada. Agora quem vai pegar um cachorro para criar, precisa saber de antemão que cachorro vive menos que nós. Vai morrer primeiro. Se você não está preparado para criar um cachorro para morrer, você arruma uma tartaruga. Aí vive 150 anos, você morre primeiro. Então você vai amar o cãozinho, sim ou não? Sim ou não? Vai cuidar dele, vai ser um excelente companheiro, sim ou não? Isso, mas você sabe que pode morrer. Um cachorro com 20 anos já é um idoso. Aí o meu cachorro morreu, pastor. Não sei o que vai ser da minha vida, pega outro. A mulher, sabe o que a mulher falou comigo quando eu falei isso? Pastor, o senhor é um insensível, meu cachorro só falta falar. Falei, nossa, uma diferença tão pequena para o ser humano, a fala. Perguntei a ela, será que a senhora não se dá bem com o seu cachorro? Não é exatamente porque ele não fala? Pensa num cachorro que falasse assim, olha, troca essa ração que eu estou com azia danada. Você não queria mais. Pessoas despreparadas para a vida. E é isso que está causando tumulto. Sabe? Então eu gosto disso aqui, vamos voltar para o texto. Não, já fui para os pets. Escute só. Você olha aqui o que tem agora. O que tem é uma mulher firme do lado de um homem firme, vivendo muito bem, sim ou não? Eles têm tudo o que querem? Sim ou não? Não. Eles têm filho? Tem filho? Mas eles são felizes? Sim ou não? Sim. Quando Eliseu chama a dona e falou assim, dona, a senhora não tem filho não, né? Ela falou, não tem não. Ela falou, mas eu sou feliz sem... Eu e meu marido estamos juntos aí na parada. Só nós dois. Tá beleza. Gente bem, sabe? Resolvida. Não dá para ter tudo na vida. Você queria ter um homem bonito e inteligente. Como é que tem? Esse troço não cabe no mesmo recipiente. Se é bonito e inteligente, não é homem, é mulher. São as fêmeas, agregam os dois adjetivos. Quer um homem bonito, abra a mão da inteligência. Quer um homem inteligente, abra a mão da beleza. O máximo que você pode achar é um feio burro, mas um bonito e inteligente você não acha. Cuidado que você pode estar rindo de você ou do seu. Escute aqui, pare e olhe para essa situação. O que eu vejo? Uma casa coesa, certinha, firme. É isso. Eu fico imaginando que tipo de oração tinha essa mulher. Ela pedia dinheiro a Deus, sim ou não? Pedia um bom casamento, sim ou não? Pedia filho, sim ou não? Não! Suas orações estavam pautadas em agradecimento. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor nos deu. Temos recursos materiais, sim ou não? Temos um bom casamento, sim ou não? Temos saúde, sim ou não? Temos filhos, sim ou não? Não, porque não dá para ter tudo. Gente madura sabe que isso é impossível. Ninguém tem vida perfeita. É assim que funciona. Mas esse ambiente trouxe para a casa dela algo que ela não pediu. Ela não pediu. Ela estava bem sem filhos. É muito legal quando você ganha o que quer, mesmo sem precisar pedir. O nome disso é honra. Obediência é diferente de honra. O obediente é aquele que faz aquilo que foi determinado. Quem honra faz aquilo
que sabe que o outro quer, mesmo que ele não tenha. Essa foi a diferença de Davi para Moisés. Moisés era um cara obediente. Faça um tabernáculo. E ele fez. Davi disse: moro na casa de cedro, a arca está numa tenda e eu quero fazer um templo. Deus disse a Natã: eu nunca pedi templo para ninguém. Davi vai oferecer a Deus aquilo que Deus não pediu. Essa mulher agora vai engravidar, não porque pediu, não porque tinha necessidade, não, ela queria, lógico que ela queria, era o sonho de toda mulher. Ela mesma diz: não brinca com a tua serva, não brinca. E ela ganhou um filho. Assim aconteceu. A minha proposta é deixar para mim e para você hoje uma vida mais suave. Pastor, o senhor está dizendo que se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você fizer tudo certo, você viverá o que disse Jesus: no mundo tereis, sim ou não? Mas eu vim para que tenham e a tenham em. Então preste atenção, vamos botar os pingos nos is, para ficar redondinho o nosso entendimento. Segundo a Bíblia, a minha vida, o prazer de viver, as vitórias serão muitas e os sofrimentos serão pontuais. É só isso. Quem vive de forma assertiva sofre muito menos em quantidade e em intensidade. Quem banaliza suas decisões e suas escolhas sofre muito mais em quantidade e muito mais em intensidade. É só isso. No final, vai morar todo mundo no céu. Eu acredito nisso. Com uma vida bem diferente aqui na terra. Você só precisa, eu estou falando isso porque eu sou pastor. Isso não é mensagem de pregar na igreja dos outros, não. A verdade, essa é uma mensagem para eu pregar na igreja que eu sou pastor. Porque na igreja dos outros eu vou encontrar uma pessoa uma vez e nunca mais eu vejo essa pessoa. Então eu não lido com o resultado dela. Agora, qual é a minha preocupação? Aqui na quarta-feira você está aqui. Domingo que vem, você está aqui. Aí você está no culto dos homens, está no culto das mulheres. Aí teu filho frequenta, certo? O trabalho de adolescente. E aí você começa a andar comigo e eu começo a descobrir que a sua vida não mudou nada. Eu começo a descobrir que o seu nível de sofrimento, ele permanece o mesmo de quando você entrou, ou ele piorou. E isso me causa desconforto, porque indica que eu não estou fornecendo a você a ferramenta. Não, pastor, manda a gente orar. Tá bom, então vamos embora, vai lá. Ora por esse problema hoje, amanhã, aí você ora por esse problema, comete erros e aparece esse. Aí o milagre desse aqui foi, mas você não dá nem tempo de respirar, porque esse aqui já está na fila para você resolver. Aí você resolve esse, trocou esse por esse, você trocou por esse, e assim você vai, porque a sua oração sempre tem que ser para resolver problemas, e nunca para ter um bate-papo com Deus, certo? Vamos imaginar Deus conversando com Adão. Vamos. Lembra quando Adão estava no paraíso? Para que Deus ia conversar com Adão? Adão não tem problemas. O local é o paraíso. Mas não era para resolver problemas.
Então a pergunta é: o que nós estamos fazendo, gente? Pare e pense nisso. Eu queria deixar essa reflexão para vocês, nesse nosso segundo momento. Amanhã é segunda-feira para todos nós. Não a mesma segunda-feira. Não uma segunda-feira assertiva. Não uma segunda-feira de bênção. Não, para todos, pode ser? Pode. Era 3 horas da manhã, Jesus está andando em cima d'água, tem 12 discípulos dentro do barco, sim ou não? Sim ou não? Quantos discípulos podem andar em cima d'água com Jesus? Quantos? Quantos andaram? Mas quantos podiam? A noite era a mesma para todos? Jesus era o mesmo para todos? A oportunidade era a mesma para todos? Mas quantos aproveitaram a oportunidade? A vida é desse jeito. A semana começa hoje, não amanhã. Ok? Eu queria encontrar com você na quarta e no domingo, e você me dissesse: pastor, o negócio começou a andar diferente. Eu comecei a me sentir mais abençoado. As coisas parecem que estão me favorecendo. A mão de Deus parece que está se movendo a meu. Quando você olhar direitinho, você vai descobrir que tem menos a ver com Deus e tem mais a ver com suas decisões.